geral, a gente nunca é convidado a pensar em por que é que a gente ensina o que ensina. E esse momento que vocês estão vivendo agora, o meu convite a vocês, e acho que é o convite que o grupo está fazendo a vocês e aos assessores, antes da gente falar de método, vamos aprofundar essa conversa sobre o que caracteriza a disciplina. Qual é o conhecimento que vai dizer, olha, esse aqui é o jeito da geografia olhar para o mundo. Então aqui tem um núcleo de coisas que eu preciso garantir que sejam acessadas. Primeiro, por quê? Porque, no geral, o que se cobra do professor é apenas a aplicação disso, é o método. Nunca a discussão com ele de por que isso da geografia é importante. Então, o meu convite não é para largar a metodologia, é para segurar um pouco. Vai chegar, está marcada a conversa, mas mergulha um pouco nessa discussão. O que é central? O que é importante? É tão difícil responder isso. É uma conversa muito difícil. Justamente porque cada vez que você diz uma coisa, a outra está ficando de fora. É muito ruim fazer essa escolha, mas não tem outro jeito, é preciso escolher. Então, não estou dizendo que a metodologia não é importante, de jeito nenhum. E não estou dizendo que para o professor é possível separar isso durante a aula. Mas nesse momento de concepção de um documento curricular, eu acho que é fundamental que vocês deem esse tempo, sabe? De parar e pensar no que primeiro, para depois pensar no como. Embora essas coisas nunca se desvinculem mesmo, né? Mas vamos aceitar o convite de falar, bom, o que é importante? Por que isso e não outra coisa? Tá? É um convite, né? Mas é difícil mesmo para a gente fazer essa cisão, né? Eu acho que o caminho que está sendo traçado ele é bem interessante, porque a gente tem os assessores das áreas que podem ajudar a nos fazer encontrar o que é central dessas disciplinas. Porque eles têm mais a caracterização da disciplina, muitas vezes, que o próprio professor. O professor, muitas vezes, a gente lida com o currículo como se ele tivesse sempre a mesma cara há anos e anos. É quase como dizer assim, para que discutir o que se ensina em matemática? Todo mundo sabe o que se ensina em matemática. Porque está no livro didático, ou porque está no PCN, ou porque está em algum lugar e a gente já sabe. Está na nossa história de estudante também, a gente sabe que na matemática se aprende isso, aquilo outro e tal. Esta conversa que os assessores podem ajudar a traçar com vocês é uma conversa de tentar entender o cerne da disciplina, né? O que é central para entender como a história olha para o mundo. E não é só conteúdo conceitual, né? É procedimentos também. Como é que a história estuda o mundo? Como é que a geografia estuda o mundo? Quais são os recursos? Quais são os procedimentos? Quais são os conhecimentos centrais? Isso, eu acho que muitas vezes na nossa formação de professor não é trabalhado. A gente trabalha com o que vai ensinar na escola como se fosse algo óbvio. Todo mundo sabe. Você vai chegar na escola, você vai pegar o livro didático e você vai continuar ensinando, né? Esse momento que os assessores podem ajudar é de olhar para isso tudo que está oferecido nesses materiais ou nesses documentos e falar, calma, vamos olhar aqui, né? Eu que sou da geografia, eu sei que tem coisas aqui que são centrais. E aí, com os professores, a gente pode discutir por que isso é central. Tendo essa noção, o professor tendo essa clareza do que é essencial, esta parte fica mais fácil no momento de fazer as escolhas de método, inclusive. Quando você sabe para onde está caminhando, né? E aí a escolha de método, é claro que as conversas que vão acontecer aqui são no sentido de possibilidades. Não tem método que vai ser receita, que vai dizer, olha, faça isso para ensinar isso. Não, depende da sua turma. Tem turma que vai precisar do método trabalhar com projetos, mas tem turma que isso não vai funcionar, porque precisa de um outro tipo de apoio. E isso quem vai ter que ver é o professor. Mas na conversa de método aqui, o que é importante, depois que tiver mais claro para o professor o que é central nas disciplinas, a conversa de método tem que ser no sentido de te dar algum instrumental para fazer essas escolhas, te dar ideias, te dar possibilidades, trocar possibilidades, porque vocês já fazem isso também, né? Ninguém vai chegar aqui dando, né, os métodos, vocês têm isso, é preciso discutir isso, mas eu acho que o momento central agora é parar para pensar o que e por quê. Por que é que neste momento os currículos estão tendendo a valorizar essa perspectiva, né?
porque tem uma justificativa para essa escolha. Nem sempre ela é epistemológica, né? Não é do conhecimento em si, mas é preciso entender essa escolha e entender que é uma escolha também. Anterior, como você falou, é uma escolha e tudo nesse processo é resultado de escolha. Então, quando você fala, na língua não é fácil fazer isso, na história também não é, porque tem muitas maneiras diferentes de pensar a história que poderia estar dentro da escola. Talvez a área que tem um pouco mais, um relativo consenso, assim, mais tranquilo, é a matemática. Há alguns anos que é mais consensual, mas não quer dizer também que não tenha internamente os quebra-paus lá dentro do campo da matemática, né? Então é isso mesmo, tem essas escolhas anteriores e eu acho que aí os assessores podem nos ajudar a entender também. Porque para esse plano que a gente tem aqui, esta concepção pode nos ajudar mais, né? Ou não, ou vamos pensar numa outra, enfim, né? Mas acho que esse é um debate que também precisa ser focalizado, né? Nesse momento de discutir o quê. Né? Então, não é você sozinha que define que o currículo vai ser isso ou aquilo, mas você tem um papel central na hora de fazer essas escolhas. Se você tem noção de qual é o plano, de qual é a meta, do que é que a gente está dizendo que é a função da escola, se isso está claro, se isso foi discutido amplamente, você consegue fazer essas escolhas no sentido da crítica, do pensamento relacional. Você sabe que as suas escolhas têm que caminhar para um determinado lugar. É isso que eu estou dizendo que é importante nesse momento, que vocês tenham clareza de qual é o plano. E aí sim, as escolhas, claro que estão na sua mão, muitas das escolhas, mas elas vão ter que ser coerentes com aquilo que é o plano. Na maior parte das vezes a gente trabalha em escolas sem saber qual é o plano, como se o plano fosse sempre o mesmo, como se o plano fosse o livro didático. E aí a gente não tem fidelidade a uma coisa porque a gente também não sabe o que é. Como é que eu vou ter fidelidade a um plano que eu não sei o que é, não sei para que lado que eu estou caminhando? E eu não sei também para que lado eu estou caminhando, também não sei direito qual é meu papel. O que eu tenho que fazer aqui? Quando eu sei qual é o plano, quando eu entendo melhor, mesmo sabendo que o plano tem problemas, que vai ter que ser revisto, que é frágil e tudo mais, mas eu sei para onde eu estou caminhando e eu estou caminhando com um grupo que pensou junto comigo. Aí eu posso tentar afinar as minhas escolhas ao plano, tentar de alguma maneira ter coerência com o plano. O que eu estou querendo dizer é que quando se faz um plano como esse, a gente já tem que prever momentos de parada para pensar, sabe? Eu acho que isso é importante estar no próprio documento. Esse é um documento discutido, embasado, amplamente discutido na rede, mas que no mês tal, do ano tal, a gente precisa parar para conversar sobre ele, né? E não é um tempo amplo, tem que ser logo. E aí tem um outro nível de decisão, que é o nível da escola também, quando faz o seu projeto pedagógico. Esse também é um nível que a gente, pelo menos teoricamente, a cada ano tem que parar para pensar. O que é que a gente está fazendo, que escolhas, para onde estamos caminhando. Então já tem esses momentos previstos que devem ser respeitados. E que a chance de fazer essa discussão na escola com mais clareza é maior quando o próprio documento curricular foi discutido também. E aí o projeto da escola é coerente com o grande plano, e aí a gente vai estar sempre discutindo isso. Na teoria eu sei que parece tudo muito fácil, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente tem que prever isso, saber que isso é necessário, né? Que nenhum plano vai ser perfeito e que a gente nunca mais vai precisar pensar sobre ele. Eu queria falar um pouquinho para vocês do conceito de currículo que eu já estou usando aqui quando eu falo isso tudo para vocês. Não para nomear o teórico, papapá, mas porque eu gostaria de fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem o quanto é complexo esse conceito de currículo que eu estou trazendo. Então ele vai ter assim, uma primeira dimensão dele, não sei se vocês vão enxergar daí de trás, é o currículo prescrito. É essa parte que vocês estão fazendo agora. É o documento, é o momento em que a gente escreve lá o que é que a gente quer fazer. Esse currículo prescrito, ele já é concebido muito antes de chegar no nível municipal. Então, o próprio currículo municipal, ele também não está solto no vazio. Ele também conversa de alguma maneira com documentos, né, outros da educação básica, tem que ter algum tipo de afinamento aí. Então, a gente tem uma base legal que vai dizer qual que é o que se espera do ensino de EJA, enfim, na escola.
né? Nas diretrizes a gente tem algumas coisas lá. Então o currículo prescrito é o documento, é aquela carta de intenções que eu falei. Um outro momento do currículo é o currículo planejado. É o currículo planejado para uso por professores e alunos. Isso aqui é uma etapa que é assim, eu pego o documento e transformo esse documento em guias curriculares, em livros didáticos. Vejam, o texto daqui, ele é muito diferente desse aqui. Esse aqui já é uma tentativa de traduzir a carta de intenções. Como é que eu pego tudo aquilo que está sendo dito em grandes princípios, o que é que a gente acredita e tudo mais, e transformo em materiais que o professor de fato possa usar na sala de aula. Quando eu faço essa discussão aqui, eu já estou envolvendo todo o debate sobre qual é o cidadão que eu quero formar, quais são os conhecimentos das áreas que são considerados legítimos e mais relevantes para serem ensinados. Tem toda uma discussão já política em torno das escolhas. Quando chega nesse nível aqui, que é o nível, por exemplo, das editoras que produzem livros didáticos, outros interesses estão envolvidos com os agentes que estão aqui, os editores, os autores de livros didáticos. Quando eles leem esse documento e transformam num livro didático, eles já estão respondendo a uma expectativa de professor e de aluno. Então, por exemplo, o Plano Nacional do Livro Didático do MEC, se você pegar um livro do PNLD e um livro do mesmo autor, da mesma editora, mas que vai para a escola particular, você fala, bom, é o mesmo livro. Bom, aí você abre o livro e você já percebe que o material é outro, o papel é outro, a cor das figuras é outra, né? Não tem a mesma qualidade. Mas não para aí. A maneira como aborda o conhecimento no livro da escola pública é diferente. Você vai ter mais questões dissertativas no livro da escola particular e mais de memorização na do livro da escola pública. Você vai ter aqueles boxezinhos com definições, né, das coisas do lado do texto no livro da escola pública. No outro vai ter uma outra forma de abordagem. Então você percebe que existe uma expectativa de professor da escola pública e de aluno da escola pública que faz com que as editoras, dentro desse universo aqui, façam escolhas de acordo com essas expectativas. De acordo com o interesse de baratear a edição, material e tudo mais, e mais baratear também o conhecimento que está sendo disponibilizado e a forma de disponibilizar esse conhecimento. Por quê? Porque tem aquela ideia assim de, o professor da escola pública não vai saber lidar se for um material muito complexo. O aluno da escola pública não vai aprender se tiver muito exercício complexo. Então a gente faz uma coisa mais simples. Isso já é uma transformação do texto, feita por agentes que atuam muito fortemente e que têm uma centralidade enorme no currículo, porque muitas das escolhas do professor vão estar pautadas pelo livro didático. Quando o livro didático faz um barateamento do conhecimento, a chance do professor na escola baratear ainda mais é ainda maior, certo? Então já tem um começo de modificação aqui que vai respeitar uma série de interesses que não tem nada a ver com a formação das pessoas, né? Com a formação crítica e tudo mais. Bom, um outro nível é o currículo organizado. Esse aqui diz respeito às escolhas dentro da escola para organizar as definições, as determinações que o currículo prescrito traz. Então, como é que a escola organiza os tempos, os espaços, agrupa os sujeitos para poder trabalhar o currículo que vai ser desenvolvido ali? Então, um exemplo de escolhas que a escola faz. Vou falar de escola de ensino fundamental 1, 2, por exemplo. Eu vou colocar no começo do período as disciplinas de português e matemática, porque os alunos estão mais descansados, e eu deixo para o final do dia, quando eles estão mais cansados, a arte, né? Ou uso a educação física como moeda de troca, porque eles adoram, então se eles não se comportarem, eu tiro a educação física, enfim, essas coisas, né? Então, essa maneira de organizar já está dizendo quais são as disciplinas que são mais importantes. Qualquer professor de arte sabe que na hora que a coisa aperta para uma avaliação externa, por exemplo, é a aula dele que vai dançar. E por quê? Porque existe uma valorização diferente dos conhecimentos dentro da escola.
A gente sabe disso quando está dentro da escola. Existe uma hierarquia entre as disciplinas e existe uma hierarquia entre os professores, de Fundamental 1, Fundamental 2 e aí por diante, né? Isso tudo tem a ver com a maneira como a escola organiza o currículo dentro da sua grade, horário e tudo mais. Bom, outra coisa, por exemplo, agrupar alunos mais fracos numa mesma turma, alunos mais fortes numa outra, é um outro jeito de organizar o currículo e que tem um impacto fortíssimo sobre os alunos. O professor que entra numa sala que sabe que são os alunos problemas, os alunos fracos, ele entra com uma expectativa, que é distinta da expectativa que ele entra na sala que pode mais, teoricamente, certo? Esse tipo de escolha é curricular, não é neutra, marca profundamente as pessoas, isso é currículo também, certo? Outra, o currículo em ação. Dimensão importantíssima. Essa aqui é a que diz respeito ao encontro professor-aluno-conhecimento. É aqui na sala de aula que o professor escolhe as atividades que ele vai fazer, como ele vai abordar o conhecimento, que caminho ele vai usar, se vai usar tudo do livro didático, se vai usar alguns exercícios, se vai mudar a ordem de abordagem que estava prevista. Essas escolhas estão na mão do professor, dentro da sala de aula. Esse aqui é um elemento central do currículo, que aí, como a professora de artes falou, pode de fato marcar todo o teor desse currículo, tanto para um lado de esvaziamento, de empobrecimento cultural, quanto de um lado de enriquecimento, de crítica, de pensamento relacional, certo? Mas isso não quer dizer que se o professor for um herói, a despeito de tudo mais, ele consegue transformar o currículo numa coisa maravilhosa. Isso também não existe. É ótimo que a gente tire da cabeça que esse cara que está aqui pode tudo. Não pode. Se ele não tem clareza de qual é o plano, se a organização do currículo dentro da escola não favorece a disciplina que ele dá, por exemplo, se os materiais que ele recebe são empobrecedores do ponto de vista de conhecimento, ele pode até fazer um excelente trabalho, mas ele não é um herói. E nem tem que ser. Ele tem um papel dentro disso. Agora, muita gente está envolvida com isso tudo, né? O último caminho aqui é o currículo avaliado. O currículo avaliado é aquela dimensão onde você vai dizer para o aluno, de tudo aquilo que foi feito, o que tem mais valor. Na hora que você avalia, você seleciona de novo, né? Você fez um monte de coisa, mas você seleciona algumas coisas que vão dizer para o aluno, isso aqui é o mais importante de tudo que você viu. E essa seleção, ela acontece internamente à escola e ela acontece externamente à escola. As avaliações externas fazem isso também. Então, desse jeito, a gente vai dizendo de tudo que foi feito, o que é que vale mais. Teoricamente, aqui é uma dimensão super importante porque ela pode nos dizer, na hora que a gente avalia os estudantes, a gente pode perceber o que foi que funcionou e o que foi que não funcionou dentro daquilo que a gente tinha previsto como plano. No Brasil, no ensino regular, o que a gente está vendo acontecer com muita clareza é que essa dimensão está ganhando uma força gigantesca. Ela está começando a dizer o que deve estar aqui. Então, aquilo que é cobrado na avaliação é o que deve compor o currículo. O que é uma distorção, porque, na verdade, o currículo ele tem que responder não à avaliação, mas ao grande plano que a gente tem de formação, ao cidadão que a gente quer formar. A avaliação é só um pedaço da história. E ela serve para que a gente julgue se o plano é bom, se a gente precisa rever o plano. Agora, quando a gente inverte isso, aí é uma distorção que significa empobrecimento. Porque nem tudo pode ser cobrado numa avaliação. A avaliação tem limites, ela pode trazer algumas coisas que o aluno fez. Agora, os processos internos dele, nenhuma avaliação pega. Né? Quando a gente começa a olhar só para ela, a gente empobrece tudo. Então, essa história aqui, isso é o currículo em processo. O que isso quer dizer? Eu só vou conhecer o que é o currículo de fato quando eu pensar na articulação de todas essas dimensões. Se eu olhar só para o documento que vocês estão escrevendo agora, vão escrever,
é uma parte da história. Não é o que está aqui, por exemplo, na sala de aula. Se eu olhar para a sala de aula, eu também não sei o que é todo o currículo. Eu só vou saber o que é o currículo se eu tentar levar em consideração tudo isso. Tudo isso envolve o trabalho de muita gente diferente, com muitos interesses diferentes. Isso é importante primeiro para a gente tirar o peso do documento. O documento é importantíssimo, mas ele não define o que vai ser o currículo, totalmente. Ele cria bases para o que a gente vai fazer, mas ele não é o único definidor do que vai acontecer. Do mesmo jeito que as ações do professor não são definidoras de tudo que vai acontecer no currículo. O que tira o peso de cima do professor, porque não é ele sozinho que faz a coisa funcionar ou não. Mas, se por um lado tira o peso, também mostra a imensa responsabilidade do professor. E daí a importância enorme desse professor que está aqui entender o que está aqui. Qual é o plano? A gente está caminhando para onde? O que a gente quer para esses alunos? O que a gente espera da escola? Se esse professor que está aqui entende o plano, ele pode ter atitudes, ações coerentes com o plano. Mesmo que de vez em quando a gente saia do rumo. Mas aí é o momento da escola ajudar, da coordenação ajudar, cobrando coerência, nos mostrando que a gente está saindo do caminho. Todo mundo dentro da escola tem algum impacto sobre o que é o currículo.